Olá, esposas que oram. Vamos dar sequência à leitura do livro O Despertar da Leoa, livro de Lisa Beverly, dentro do capítulo A Soma do Medo e do Deslumbramento. O subtítulo Gorda Magra. Eu não consigo me lembrar exatamente de como foi o processo de humilhação, mas eis a minha melhor lembrança. Eu fui acompanhada até o centro da academia em vez de ir para a sala particular onde eu presumira que todas as avaliações ocorriam. Quando chegamos a uma área com espaço livre, Robert me instruiu a fazer 10. Eu sabia que ele queria dizer flexões, mas eu não tinha certeza de que tipo ele queria. Você quer dizer do tipo para meninas, de joelhos, certo? Não, do tipo regular, ele respondeu de uma maneira imparcial enquanto levantava sua prancheta e erguia o seu lápis de forma ameaçadora. Abaixei-me e fiz 10 flexões medíocres, trêmulas e mal feitas. Sem um tempo para o intervalo, um momento para a conversa, muito bem lisa, ele acrescentou. Agora 25 polichinelos. Entrei em pânico. Eu sabia que os polichinelos eram fáceis, mas não conseguia me lembrar de como fazer isso. Minhas mãos devem tocar no alto? Perguntei. Robert não respondeu. Fiz o que eu achava que eram 25 polichinelos. Enquanto eu saltava de maneira esquisita, percebi que estava chamando a atenção de outros membros da academia. Até os meus filhos sacudiam a cabeça e riam enquanto olhavam para mim. Abaixe-se e faça mais 10, disse Robert. Sem fôlego, enrolando para ganhar tempo, perguntei. Você quer dizer flexões dessa vez ou agachamentos ou outra coisa? Flexões, ele respondeu. Abaixei-me. Mas dessa vez foi ainda mais difícil. Meus braços tremiam, eles estavam em estado deplorável e eu mais ou menos balançava minha barriga para cima e para baixo. Robert poupou os comentários. Mais 25 polichinelos. Eu queria fazê-los corretamente dessa vez, então perguntei novamente. Minhas mãos devem se tocar no alto. Minha voz parecia surpreendentemente estressada. Não importa, apenas faça, ele ordenou. Bem, importava para mim, importava para os meus filhos que estavam se encolhendo de constrangimento enquanto a mãe deles errava os polichinelos diante de toda a academia. Mas esse era apenas o começo da minha agonia. Eu fui até a área pública seguinte, onde tentaria fazer reflexões de perna em uma cadeira. Isso eu sabia fazer. Sentei na cadeira e aguardei as instruções. Quero 15 flexões de perna. Levantei o joelho até a altura da cintura, pensando em todo o tempo que minha forma era admirável. Não, assim não. Robert ordenou. Quero suas pernas estendidas. E erga até essa altura. Ele suspendeu a mão acima da cintura. Ergui as minhas pernas tão alto quanto podia, mas não conseguia alcançar a mão dele. Mais alto, ele encorajou. Será que isso era uma brincadeira? 15? Eu não conseguia fazer sequer uma. Consegui atingir a mão dele algumas vezes. Não, tudo bem. Talvez 0 vezes. Mas acho que ele estava subindo a mão. Creio que os exercícios com pesos vieram em seguida, mas na minha memória está tudo enevoado. Sentei-me em um banco enquanto Robert escolhia um par de pesos. Ele voltou com um par de pesos de 1,5 kg. Sorri. Dessa vez eu o surpreenderia com a minha força. Robert, eu normalmente levanto 6 quilos, expliquei. Vamos tentar esses primeiros, Robert retrucou. Peguei os pesos com as minhas mãos trêmulas e suadas. Erga-os assim para mim. Concordei como quem soubesse. Ergui-os facilmente. Não, assim não. Assim, ele disse enquanto reposicionava meu braço ligeiramente até em cima e até embaixo. Havia algo errado. Eu não conseguia erguer os pesos mais do que alguns centímetros. Provavelmente era por causa das flexões, porque meus braços não estavam funcionando. Abaixei os braços e tentei novamente. Eu ainda não conseguia levantar os pesos mais de 1 centímetro ou 2. Olhei para Robert chocada, mas ele já estava voltando para pegar um par de pesos mais leve. Na verdade, os mais leves que a academia possuía. Como isso era possível? Sinceramente, eu normalmente levanto pesos de 6 quilos, às vezes até 7, gaguejei. Você está levantando errado, ele concluiu. Quando a agonia finalmente terminou, Robert levou-me de volta ao gabinete. Meu peito arfava, minhas pernas estavam trêmulas e a imagem de mim mesma como Sarah Connor tinha sido completamente destruída. Eu não passei em uma única parte da avaliação física. Solenemente, Robert começou a fazer um quadro. Ele perguntou o meu peso, então registrou os números. Ele perguntou se eu havia sofrido alguma lesão e marcou a figura unissex na folha. Expliquei que eu havia tendo problemas com meu joelho esquerdo e com meus ombros direito. Minhas lesões foram anotadas. Então ele me entregou o meu castigo. O aparelho portátil era tão inocente quanto um controle de Nintendo. Segure isso diante do seu corpo com as 2 mãos, Robert instruiu.
Isto enviará uma corrente elétrica através do seu corpo e fará uma leitura precisa do seu percentual de gordura. Ele apertou o botão de iniciar e houve uma breve pausa antes de um número aparecer na tecla LED. Não fiquei totalmente surpresa, mas Robert ficou chocado com o quanto o meu percentual de gordura estava alto. Talvez eu não estivesse segurando direito, falei. Repetimos o processo e, de algum modo, o percentual de gordura aumentou em 1%. Talvez esteja quebrado ou eu esteja desidratada. Àquela altura, Alex estava perambulando pelo gabinete. Posso experimentar? Ele perguntou. Bingo! O percentual de gordura dele estava em 5,2%. Qual foi o seu, mamãe? Sem responder, acenei para que ele saísse do gabinete. Sacudindo a cabeça, Robert puxou uma folha de papel com 2 imagens nela. Pareciam seções cruzadas de um bife. Um era magro, o outro não. Eu era a imagem não. Você é o que chamamos afetuosamente de gorda magra, ele disse. Fiquei horrorizada e comecei imediatamente a protestar, dizendo que eu era uma pessoa muito ativa e possivelmente ocupada demais. Eu não ia ficar sentada naquela cadeira de plástico de academia e permitir que me dessem rótulo de sedentária que não sai da frente da TV. Robert meneou a cabeça como quem sabe das coisas. Por ser ativa e estar se movimentando o tempo todo, você provavelmente não está comendo proteína suficiente para sustentar a energia que seu corpo requer, de modo que ele está queimando seus músculos para ter energia em vez de queimar a sua gordura. Notando meu estado de choque, ele continuou. É como comer um bife. O que você faz? Você corta fora a gordura, então come a carne. O seu corpo é igual. Ele está comendo a carne, que são seus músculos. E quando você perde músculos, perde força. A única maneira de recuperá-los é por meio do treinamento de resistência, que reconstrói a sua musculatura. Ele ainda piorou as coisas, anotando algumas mulheres que eram consideravelmente maiores do que eu e me disse que, embora todas pudessem pensar que o percentual de gordura delas fosse mais elevado, o meu provavelmente era mais elevado que o delas. Ele também determinou que a maior parte da minha gordura, agora estou ficando realmente vulnerável aqui, não estava na parte do meio ou nas minhas coxas, estava nos meus braços. Infelizmente, o lugar onde eu imaginava que fosse mais durona era a minha pior área. Todas as imagens de Sarah Connor e eu fazendo barra juntas se foram. A verdadeira escolha agora estava diante de mim. Será que eu queria continuar a queimar músculos e aleijar o meu futuro potencial de força? Eu estava feliz com o título de gorda magra ou falsa durona, ou eu estava pronta para me tornar verdadeiramente forte? Em meio ao meu constrangimento, decidi ser forte. Para mim, nunca foi problema vestir bem as roupas. Uma gorda magra consegue fazer isso, mas o meu problema tinha a ver com localizar a fraqueza e transformar áreas corporais vulneráveis em fontes de energia e poder. Eu não precisava perder peso, eu precisava ganhar força. Percebi que apenas o peso não era o reflexo exato da minha composição. De que eu era feita? Quando as coisas ficassem feias, eu teria força para resistir ao teste? Eu podia correr em explosões breves, desde que o terreno não fosse inclinado? Mas se houvesse um acréscimo de distância ou resistência, eu desabava. Por quê? Porque estava fraca demais para suportar o fardo do peso acrescentado. Eu podia levantar apenas pequenas quantidades de peso em algumas posições limitadas. Foi por isso que eu não consegui levantar quando Robert colocou o peso em uma forma diferente. Minha força falhou quando ele isolou um grupo muscular que estava fraco e vulnerável por falta de uso. Houve uma tamanha mudança na minha atitude que, mesmo enquanto digito essas palavras, quase tenho de lutar contra o ímpeto de me exercitar. Fui para a academia para que confirmasse que eu era durona e não para ouvir que eu era fraca. Eu não gostei do que ouvi. Mas como é maravilhoso saber a verdade e permitir que ela atue na minha vida para que eu possa fortalecer os meus pontos fracos. Agora há uma parte de mim que quer entender a minha força e a minha fraqueza para que eu possa descobrir ainda mais como me tornar forte. Eu não conseguirei localizar essas áreas sozinhas. Vou precisar de um treinador, o que significa um pouco de despesa e muita dor. Depois desse encontro, comecei a me perguntar quantas de nós são gordas magras, não fisicamente, mas espiritualmente. Parece que estamos em forma, mas se formos acrescentando muito peso às nossas vidas, não conseguiremos suportá-lo. Nós nos saímos bem andando em superfícies planas, em um ritmo confortável, mas a vida não é uma esteira rolante que nós controlamos. Estamos em um caminho com Deus e sinto que a inclinação e a velocidade estão aumentando. Por que eu compartilhei tudo isso com você? Porque acredito que o corpo de Cristo está no limiar de uma reconstrução física total e de uma ascensão invencível. Mas essa ideia não é apenas minha. Deus disse: em pé,
filha de Sião. Sejam debulhados e limpos da palha, sejam refinados e livres da escória. Estou refazendo vocês, transformando-os num povo invencível. Miqueias 4:13. Observe que Deus não disse invisível, ele disse invencível. As filhas de Deus devem ter uma presença poderosa nessa terra. Há quanto tempo você não se sente invencível? Talvez há muito, muito tempo, quando você corria e brincava como uma menininha. Você não foi feita para se esconder no escuro e esperar por um escape. Você foi feita para ser uma portadora da luz e da esperança. Você foi feita para ser uma filha de Sião imbatível, invencível e inabalável. Agora mesmo, ouço, levante-se, filha. Coloque-se de pé novamente. Deus quer você invencível. Com muita frequência, desenvolvemos força espiritual nos tempos de peneiramento e refino. O capítulo 4 de Miqueias nos ajuda a entender como poderia ser esse verdadeiro exercício de levantamento de peso. O Eterno dará a você uma nova vida. Ele a salvará dos seus inimigos. Mas vamos ao que importa no momento. Eles estão prontos para atacar você. Os povos pagãos estão dizendo: podem chutá-la quando estiver no chão, podem violentá-la. Queremos ver Sião se arrastando no pó. Esses blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Eles nem sabem o que é o povo do Eterno sendo formado, que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado. Miqueias 4, 10, 12. Ama a promessa que está contida nessa passagem. Quando você está para baixo, quando parece que os seus inimigos estão se aproximando para a matança, Deus está trabalhando, refinando você como ouro. Deus usa a dificuldade como um catalisador para tornar o seu povo puro, precioso e sustentável. Às vezes, quando a mídia ou os indivíduos criticam os cristãos, há um pouco de verdade no que eles dizem. Deveríamos receber essas críticas com humildade e avaliá-las para calcular o que é verdadeiro nelas. Se alguém diz que somos duras, julgadoras ou não amorosas, em vez de rejeitar essa avaliação de primeira, deveríamos dar uma olhada em nós mesmas à luz da palavra de Deus. Deveríamos nos examinar e pedir desculpas quando necessário. E depois, a acusação ultrajante do nosso inimigo, o diabo. Às vezes os ataques dele são mentiras claras, quando nosso Senhor é blasfemado. Outras vezes os ataques são puramente malignos, quando diz aos filhos de Deus para denunciarem o seu Senhor ou quando eles se condenados à morte. Imagina a Inquisição aqui. Esses ataques não devem ser negociados, mas vencidos com declarações ousadas da verdade e da fidelidade de Deus. Vemos isso ilustrado no livro de Apocalipse. Eles o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e pela ousada palavra do testemunho deles. Eles não amaram a si mesmos, estavam ansiosos para morrer por Cristo. Apocalipse 12, 11. Quando li Miqueias 4:13, foi como se ouvisse Deus gritar: basta! Vocês pensaram que tinham destruído o meu povo, mas não o destruíram. Em vez disso, vocês o prepararam. Israel é o nosso exemplo. Quando os israelitas se desviavam, seus inimigos se levantavam com força contra eles. E essa dificuldade funcionava como um processo de refino na vida deles. E exatamente quando os inimigos imaginavam ter vencido, Deus revelava o seu povo refeito e triunfante. Amém? Deus